Olá, boa noite. Boa noite. Segunda turma do STF nega recursos de Nelson Meurer e mantém condenação do ex-deputado federal do Partido Progressista. O político foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. E a repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes da segunda turma para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, Nelson Meurer ele foi condenado pela segunda turma do STF em maio do ano passado. A pena dele é de 13 anos, 9 meses e 10 dias de prisão no regime fechado. Ele vai responder por lavagem de dinheiro e corrupção. Lembrando que Nelson Meurer ele foi o primeiro parlamentar condenado pelo STF por crimes revelados pela Operação Lava Jato. Nos recursos julgados pela segunda turma, a defesa ela questionava o cálculo da pena que foi imposta aí ao ex-parlamentar. Na sessão de hoje, inclusive, o advogado de Meurer ele chegou a pedir que os recursos não fossem julgados para aguardar aí a formação completa da segunda turma por causa das ausências justificadas dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Esse pedido ele não foi aceito e os ministros julgaram os recursos apresentados pela defesa de Nelson Meurer. Vamos acompanhar na reportagem esse e outros casos julgados pela segunda turma. No voto, o ministro Edson Fachin disse que não há nenhuma ilegalidade na decisão que condenou o ex-deputado federal do PP, Nelson Meurer. O ministro destacou que todos os fatos criminosos foram amplamente comprovados. A decisão foi unânime. Não há na dosimetria nenhum reparo a ser feito no acréscimo decorrente da valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da efetiva comprovação de que o embargante, com a sua conduta, recebeu ao menos R$ 4.552.000 em vantagens indevidas, submetendo-as posteriormente a processo de lavagem. A segunda turma, por maioria, também decidiu arquivar inquérito que investigava o ex-ministro Ricardo Berzoini. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal de integrar a organização criminosa formada por outros políticos do Partido dos Trabalhadores. O grupo teria cometido delitos contra a Petrobras de 2002 a 2016. O Supremo estava no exercício da competência. O Ministério Público não ofereceu denúncia, não deliberou no sentido, não pediu qualquer deliberação no sentido de persistir nas investigações ou nas diligências e, portanto, o processo, quando não houve a oferta de denúncia e quando não houve qualquer pedido do Ministério Público quanto a ele, estava sob a jurisdição deste Supremo, que então haverá de concluir no sentido de que a não denúncia do recorrente e o não requerimento de novas diligências investigatórias conduz a que se possa depreender não se ter vislumbrado elementos mínimos para o prosseguimento do feito. Os ministros negaram ainda recurso do MPF, que questionava a decisão do STF de enviar para a Justiça Eleitoral do DF depoimentos de delação do Grupo Odebrecht, que citam o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. O caso levou em consideração decisão do plenário de que a Justiça Eleitoral é competente para julgar casos de crimes comuns em conexão a delitos eleitorais. Não só não há qualquer omissão, a matéria foi discutida, como prevaleceu no plenário agora para definição de todos os casos, exatamente o que tinha sido a conclusão aqui, e que foi objeto de questionamento e da divergência que saiu vencedora. Nada obstante tenha formado a corrente minoritária, tanto aqui quanto no Tribunal Pleno, mas o voto de Sua Excelência é profundamente, como não poderia deixar de ser, coerente com a orientação majoritária que se formou e rediscutir essa matéria seria, na verdade, retomar o fundo da questão no órgão fracionário após a definição do Tribunal Pleno. E ainda na segunda turma de hoje, os ministros negaram o pedido feito pela doleira Nelma Kodama. Ela também está ligada aí a crimes revelados pela Lava Jato. Ela pedia para prevalecer o acordo de delação premiada que ela assinou com a Polícia Federal, mas que não chegou a ser homologado pela Justiça. Segundo a defesa da doleira, esse acordo com a Polícia Federal seria mais favorável a ela do que o assinado com o Ministério Público Federal, esse sim homologado pela Justiça. Vamos acompanhar trechos dessa decisão. A não homologação do acordo celebrado com a autoridade policial e, em seguida, a homologação de acordo firmado com o Ministério Público não contrariam
a autoridade do decidido por esse Supremo Tribunal Federal na ação direta de constitucionalidade 5508, porque se tratam de atos anteriores ao paradigma tido como violado. O caso não é de reclamação pela singela circunstância de não se ter nem qualquer afronta à garantia das decisões do Supremo, porque ela não existia, e, de outro lado, porque também a questão de competência, que é o outro objetivo da reclamação constitucional, sequer é posta em questão neste caso. Não havendo essa relação de anterioridade, e no caso não há, porque o paradigma sobreveio à prática dos atos de que se reclama, torna-se ausente, no caso, até mesmo o próprio interesse de agir. E uma última informação da segunda turma, os ministros confirmaram hoje que o jornalista Paulo Henrique Amorim não precisa pagar uma indenização ao banqueiro Daniel Dantas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tinha determinado que o jornalista teria que indenizar o banqueiro em R$250 mil por danos morais por causa de matérias jornalistas que foram publicadas no blog de Paulo Henrique Amorim. Bom, é isso e agora voltamos aos estúdios William, Érica. Obrigado, Carla.